Bom dia, amados e amadas, irmãos e irmãs, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Hoje, 10 de julho de 2024, passamos da metade do ano, irmãos e irmãs. Daqui a um pouquinho já começam as propagandas de Natal. Está tudo passando muito rápido, né? O tempo ele continua com as 24 horas, né? Mas a quantidade de informações que consumimos agora, diariamente, faz com que as coisas caminhem mais rápido. Eu acredito que seja isso. Porque quando a gente está no interior, assim, um lugar onde não tem internet, um lugar onde a gente está contemplando a natureza, o dia demora a passar, entende? Demora a passar, né? Então a gente está vivendo tempos onde existem muitas distrações e a gente tem que se concentrar no que é importante. Por quê? Porque a gente não pode ficar consumindo informações que não serão úteis para nós, informações que não vão acrescentar, que não vão enriquecer. Nós temos que acrescentar conhecimento para a nossa vida, nós temos que acrescentar tempo de qualidade com a família, nós temos que acrescentar, obviamente, tempo de qualidade com o Senhor. As primícias do nosso dia precisam ser isso, sabe? Nós temos que entender que os nossos primeiros frutos precisam ser do Senhor. Porque, imagina, você passa o seu primeiro momento do dia com Deus, o seu restante do seu dia, você está como? Assim, eu particularmente, eu me sinto plena quando eu tenho o meu momento com Deus, um tempo de qualidade, sabe? Quando eu não tenho um tempo de qualidade assim, eu fico, porque é algo inegociável na minha vida e precisa ser na sua também, o tempo com Deus. Mas às vezes, por vários motivos, às vezes eu durmo mais tarde, não consigo acordar mais cedo. Às vezes eu estou muito cansada, aí eu durmo um pouquinho mais mesmo para descansar um pouco. Aí eu reduzo o meu tempo com Deus. Não deixo de ter, mas eu reduzo. Eu já fico chateada, porque eu gosto de fazer as coisas com calma, conversar com o Senhor, sabe? E a gente precisa ter isso como primícia, ser inegociável, sabe? Ser um princípio, um tempo valoroso. Que a gente lembre, que a gente lembre que não somos nada sem o Senhor. Que se temos um trabalho, é porque o Senhor nos permitiu tê-lo. Se somos habilidosos em algo, é porque o Senhor nos deu esse talento, esse dom. Tudo que temos e que somos devemos a Deus. Não é nada por nossa própria força. É só você perguntar a alguma pessoa que era superativo e sofreu um acidente e ficou de repente sem os movimentos das pernas. Você acha que a pessoa queria parar suas atividades e ficar nessa situação? Para você ver, não temos o controle e não sabemos se estamos sujeitos a essas situações. Todos nós estamos sujeitos a isso. Nós cristãos também, porque no mundo viveremos aflições. Nós clamamos ao Senhor que nos proteja, que nos livre de todo mal e acidente, mas não sabemos quais os planos dele para a nossa vida, porque a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E tudo que nós vivemos, as dores, são para glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor não desperdiça dores. Então que a gente não entenda que se a gente passar por períodos de escassez, de doença, de falecimentos em nossa família, que Deus não está conosco, não, Ele está conosco, principalmente nos dias difíceis, tá? Principalmente. A gente entenda que Deus é Deus, Deus é Deus, Deus não nos deve nada. Raciocina comigo, Deus não deve nada a você, não deve nada a mim. Ele é Deus, Ele é o dono de tudo. Nós é que precisamos dele para tudo nessa vida, porque nós fomos criados por Ele para viver um propósito dele em nossas vidas. Quanto tempo as pessoas ficam buscando propósito e tentam uma coisa e é tudo tão simples. Simplesmente nós nascemos para cumprir o propósito dele na nossa vida.
Então, quando a gente se coloca aos pés do Senhor, no centro da vontade de Deus, é impressionante como a vontade dele flui na nossa vida de uma forma abundante. E é assim que eu quero viver. E é assim que eu desejo que vocês vivam também, meus amados irmãos e irmãs, no centro da vontade de Deus, que é o lugar mais seguro para estarmos. Hoje é quarta-feira, nós vamos orar pela nossa saúde, né? A saúde é algo que deixa a gente bem sensível, né? Sensível, muito sensível, né? E muitas vezes eu vejo muitos questionamentos. Por que eu estou passando por isso? Por quê? Por quê? A gente perde muito tempo perguntando porquês. A gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus, viver pela fé, acreditando no sobrenatural e, mais do que isso, acreditando que a vontade de Deus ela é sempre boa, agradável e perfeita, sempre perfeita. Mesmo se você esteja com dor, a vontade de Deus é perfeita. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, a vontade de Deus é perfeita. Mas como é perfeita a vontade de Deus, Michele, se eu estou sofrendo? Irmãos, se vocês estudam a Bíblia, vocês entendem que nós vivemos num mundo caído, que quando houve a queda do homem, nós ficamos sujeitos a todas essas situações. E nós ainda somos homens caídos, mas nós fomos resgatados pelo Senhor. E a nossa luta é constante, diária, contra a carne. É uma luta constante entre carne e espírito. E nós estamos aqui para fortalecer a nossa vida espiritual. Porque se a gente não fortalece a nossa vida espiritual, a carne prevalece. Irmão, irmã, me perdoe. Se você está cheio de dúvidas com relação ao amor de Deus por você, se você não está entendendo porque você está passando por tantas dificuldades, está meio que revoltado, meu irmão, minha irmã, você precisa buscar mais ao Senhor. Está faltando, a carne está prevalecendo aí no seu entendimento. Hora de repreender as vozes que não são do Senhor e buscar ao Senhor. Buscar do Senhor a paz que excede todo o entendimento. Oremos. Amado Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Rei do Universo, Dono de tudo, tudo, tudo. Senhor, nós te amamos tanto. Nós te amamos e amamos estar no centro da Tua vontade, Senhor. Senhor, eu amo amar estar com você. Ah, Senhor, é maravilhoso demais estar aos Teus pés, estar ouvindo a Tua voz, estar conversando contigo, contando para o Senhor as minhas questões, contando e ouvindo a Sua voz. Senhor, que nós, neste dia, entendamos que a oração não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Nós conversamos com o Senhor e o Senhor fala conosco. Senhor, que tenhamos ouvidos sensíveis à Tua voz. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, nesta manhã nos console. Espírito Santo, lidere essa jornada nossa nessa terra. Lidere, nos conduza. Ah, Senhor, existem dias muito difíceis às vezes, dias que a gente pensa até que não vai dar conta. Mas Espírito Santo, traga à nossa memória as lutas que já vivemos e que vencemos para a glória do Senhor, que o Senhor nos sustentou. Sim, Senhor, traga à nossa lembrança tudo que nós já vivemos e todas as maravilhas que o Senhor já fez em nossa vida. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor. Pai amado e querido, eu quero pedir perdão, Senhor. Pedir perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que achamos que nem estamos pecando. Senhor, perdoa essa arrogância nossa, por às vezes acharmos que não estamos pecando, que fazemos tudo certo. Não, Senhor, nós estamos nos esforçando para fazer as coisas certas. Nós acertamos, mas ainda erramos muito. E, Senhor, coloca em nós a Tua humildade, Jesus. Coloca em nós esse sentimento de aperfeiçoamento constante. Que possamos entender que somos ensináveis, precisamos ser ensináveis. E precisamos estar nos aperfeiçoando, independente se nascemos no lar evangélico,
independente se estamos na igreja desde novinho ou há menos tempo, mas que entendamos que a nossa busca precisa ser diária. Precisamos mergulhar em águas profundas contigo, Senhor. Ah, Senhor, nos incomode toda vez que fizermos algo, falarmos algo que não agradar, para que possamos dia após dia estarmos diante da Tua presença, Senhor, em espírito e em verdade, com coração adorador. Senhor, nos capacite para isso. Eu clamo em nome de Jesus. Senhor, nesta manhã eu clamo pela vida de cada pessoa que está orando comigo e pelos seus familiares, meu Pai. Eu clamo pela nossa saúde, Senhor. Senhor, cuida da nossa saúde. Senhor, abre portas, meu Pai, abre portas para esses irmãos. Sabe, às vezes a pessoa está pesquisando um diagnóstico para fazer um tratamento adequado. Senhor, abençoa. Desembaraça, meu Pai, qualquer obscuridade que esteja tapando os olhos dos médicos para não enxergarem qual o tratamento adequado a ser feito. Senhor, venha a proporcionar agendamentos de consulta nos médicos, agendamento de consultas, Senhor. Venha proporcionar liberação de cirurgias, meu Pai, liberação de exames. Venha, Senhor, dar provisão de medicação para as pessoas, meu Pai. Senhor, é claro que nós clamamos pela cura, porque o Senhor pode todas as coisas, não há dúvida, não duvidamos disso, porque nós vemos em todos os lugares pessoas curadas. Mas também nós sabemos, Senhor, que muitas vezes o Senhor quer que nós passemos por algum processo para aprendermos algo. Então, Senhor, nos sustenta nesses dias difíceis. Nos sustenta, Senhor. Nos sustenta nas horas em que a dor parece que vai cortar nossa carne. Senhor, nos consola naqueles momentos onde a gente fica se sentindo inútil, meu Pai, porque estamos numa cama. Senhor, nos conforta, Senhor, naqueles tempos onde a gente já está sentindo essas dores há tanto tempo e que clamamos a Ti pela cura, Senhor. Senhor, Tu sabes de todas as coisas, nós não sabemos nada e sempre queremos dar qual o nome da palavra? Queremos nos meter onde não é da nossa conta. Sabe, a gente quer ter respostas para tudo e não temos, Senhor, não temos. Senhor, que nós consigamos nesse dia descansar em Ti plenamente e confiar nos Teus desígnios, Senhor. Que possamos entregar qualquer doença em Tuas mãos e descansar em Ti de fato. E não ficarmos com insônia e com dúvidas. Não, Senhor, que não tenhamos medo de nada. Porque o Senhor nos deu o espírito de ousadia, de coragem, não de medo. Que não tenhamos medo da morte, medo das doenças, nada, Senhor. Que nós tenhamos a certeza que o Senhor está conosco, cuidando de nós e cuidando da nossa família. Senhor, opera milagres, Senhor, de cura na vida de cada pessoa que está orando comigo. Visita também, Senhor, as pessoas que estão com doenças emocionais. Pai querido, as doenças emocionais são seríssimas, Senhor. E vemos, às vezes, até mesmo no seio da nossa igreja, que as pessoas tratam com desdém as doenças emocionais. E, Senhor, e as doenças emocionais, elas acontecem justamente pelo que falamos no começo desse tempo aqui com o Senhor. São muitas as informações ofertadas a nós. É um consumismo, é um padrão de beleza inalcançável, é uma ostentação de riqueza mundana, como se tudo isso fosse o essencial para sermos felizes. Não é. O essencial para estarmos bem, felizes, alegres é o Senhor na nossa vida, ó Deus. Sabe, porque na Tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Sabe, muitas vezes a gente busca as outras coisas primeiro, e isso gera um vazio,
Isso gera uma total insuficiência, porque nunca tá bom, a pessoa está sempre consumindo mais, 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 porque está vazia. Senhor, que entendamos que precisamos buscar a Ti em primeiro lugar sempre, todos os dias, a todo momento. Senhor, venha trazer a cura de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, depressão, meu Pai. E que as pessoas que estão com esses males agora identifiquem os gatilhos, Identifique os gatilhos, Senhor, para que possa ser tratado, né? Porque quando a gente identifica o gatilho, a gente consegue tratar, entender e evitar muitas coisas, Senhor, que tenhamos maturidade emocional, Senhor. Senhor, cuida de cada um de nós em suas necessidades, meu Pai. Existem as pessoas que tomam medicamento, mas não são doentes. Como a minha filha. Minha filha toma medicamento, mas ela não é doente. Ela é autista, ela é deficiente, mas ela não é doente. Então, Senhor, dê que as medicações surtam os efeitos esperados, que ela fique tranquila, que ela consiga controlar os impulsos mais severos. Sim, Senhor, abençoe todas essas medicações que a Isadora toma já há tantos anos, meu Pai. Que os efeitos colaterais não sejam absorvidos pelo organismo da Isadora. Não, Senhor, cuide do organismo da minha filha. Abençoe minha mãe, minha tia, meus primos, minhas primas, Senhor, para que possam estar bem. Querido Deus, abençoe também, Senhor, as pessoas lá do Rio Grande do Sul. Venha, Senhor, dar condições que eles se tratem, meu Pai, nos postos de saúde, nos médicos do convênio. Senhor, dê condições, meu Pai, deles se tratarem. Restaure suas saúdes, tanto a física quanto a emocional, Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu venho rogar ao Senhor nesse momento pelos irmãos que estão vivendo o período de luto. Que o Senhor possa tratá-los, meu Pai, enchê-los com a tua paz, que excede todo entendimento. Que o Senhor possa confortar os seus corações nesse dia. Senhor, nesse dia acampe os seus anjos ao nosso redor. Que sejamos invisível para o inimigo, Senhor. Nos leva e nos traga para nossos lares nesse dia. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelas tuas doces misericórdias que já se renovaram nesta manhã. Sê conosco nesse dia, Senhor, em tudo que fizermos. Que nós possamos te adorar em tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amados irmãos e irmãs. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui juntos novamente nesse tempo precioso de oração. Fiquem com Jesus e até amanhã, se Deus assim permitir.